Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo da Secretaria de Cultura de Campinas e o objetivo desse vídeo é gravar um pequeno tutorial passo a passo para a gente ver os principais campos da plataforma Dados Culturais. É essa plataforma que a gente vai utilizar para o inciso 2 da Lei Aldir Blanc, tá? Conforme foi publicado na chamada pública 01 de 2020, que está disponível lá no portal Cultura, tá bom? Então eu vou acessar a plataforma e a gente vai passando pelos campos. O site da plataforma é dadosculturais.sp.gov.br. Tá? Esse endereço também está disponível lá na página do Portal Cultura, que tem o texto da chamada pública. E aí você pode, por lá você também chega aqui. O que é importante? O importante é ler primeiramente o texto da chamada pública e ver lá os requisitos que aquele edital está solicitando para acessar os recursos. E também lá tem uma série de modelos que são importantes para serem utilizados na hora de fazer o upload da documentação no formulário, tá bom? Então, caso você ainda não tenha feito o cadastro na plataforma, você vai acessar esse campo aqui, Novo Cadastro. Nele você vai colocar o seu nome completo, você coloca um e-mail, de preferência o e-mail que você use com frequência, tá? Para evitar alguma informação transmitida e você perder nesse processo. E também uma senha e confirmação de senha. Você pode clicar aqui no termo de adesão à lei e depois que você lê o termo, se você concordar com o que está lá, você aperta nesse quadradinho aqui de ciência, nesse box aqui. Então você informa também essa senha para evitar spam, né, na plataforma, e você aperta cadastrar. Quando você fizer isso, você vai receber lá na sua caixa de e-mail o e-mail de confirmação do cadastro. Então você clica nesse e-mail e clicando você vai acessar a plataforma. Tá? No caso, eu já tenho um cadastro pronto, então eu vou acessar por aqui. Então você coloca o e-mail que você cadastrou na plataforma e também a senha. E depois você clica entrar. Quando você entrar na plataforma, ela tem essa cara aqui, tá? Essa parte vermelha diz respeito ao inciso 1, tá? Que é a competência do Estado. Então, para quem quer se cadastrar e pode se cadastrar no inciso 1, acessa essa parte, né? Desde que o prazo ainda esteja disponível. E no nosso caso, a gente está falando do inciso 2, que é essa parte amarela aqui. Tá? É importante orientar também que essa parte do inciso 3 aqui, azul, só diz respeito aos editais do Estado de São Paulo, tá? Os nossos editais não vão estar aqui nessa parte, tá bom? Então, no caso aqui, você acessa essa parte amarela. Se você clicar nessa parte de orientações para preenchimento, você vai ver que ele mostra um apanhado geral sobre cada etapa. Então, você vê que são 7 etapas do cadastro, e quando você clicar em cada um aqui, você vai ter um resumo basicamente do que tem em cada uma das etapas, tá? Então você pode clicar e ler se você tiver interesse, tá? Mas aí a gente já vai passar para outra parte. Outra coisa importante também, a plataforma Dados Culturais é uma plataforma estadual, tá? A gente está utilizando para o inciso 2, mas a plataforma é do Estado. Então, em caso de dúvida em relação a alguma coisa técnica da plataforma, você pode entrar em contato aqui por esse suporte. Então, tem o 0800 e tem também a opção de ligação por celular, tá bom? Então, dúvidas em relação ao chamamento ou dúvidas mais em relação à lei, você pode procurar a Secretaria de Cultura de Campinas. Em dúvidas em relação à plataforma, você entra em contato direto com o governo do estado por esse suporte aqui, tá bom? Então, vou clicar aqui em acessar cadastro. Clicando, ele já vai abrir o formulário em si, tá bom? Então aqui tem as etapas. Você vê que o meu aqui está em amarelo porque eu já preenchi previamente as etapas para facilitar a demonstração aqui. Mas no caso, ele só habilita a próxima etapa quando você salva a anterior, tá bom? Então vai estar cinza aqui enquanto você não preencher. Então, a primeira etapa, a etapa 1, é uma etapa de declarações legais e de responsabilidade no que diz respeito à veracidade da informação. Então, nessas declarações, você vai dizer sim, tudo que eu estou preenchendo aqui é verdadeiro, é correto, tudo que eu estou preenchendo aqui está de acordo com a lei. Então, eu vou passar uma por uma, assim, brevemente, para a gente poder entender.
Tá? E todas elas têm essa opção, sim ou não. Você clica se está ciente e se concorda, e depois você passa para a próxima. Então, a primeira é uma declaração de que as informações são verdadeiras, são verídicas, e de que você sabe, se estiver passando alguma informação falsa ou fraudulenta, você incorre nas penalidades do Código Penal. Tá? Então, é bem importante estar bem atento às informações e passar as informações corretas. Então, a segunda declaração é de que o espaço tem finalidade cultural, o espaço que você está escrevendo nesse cadastro tem finalidade cultural, ou seja, se o objetivo dele é da área cultural e se ele teve as atividades interrompidas por conta da pandemia, interrompidas ou prejudicadas, tá? Isso é importante porque são requisitos da própria Lei Aldir Blanc, tá? A outra declaração é que o espaço ou empresa, enfim, não tem relação, não tem vínculo com a administração pública, também porque a Lei Aldir Blanc diz que esses espaços ligados à administração pública, elas não podem receber os recursos da lei. Por exemplo, uma biblioteca pública não pode solicitar os recursos da Lei Aldir Blanc. Tá? Então, aqui nessa declaração você afirma que não, ela não é ligada à administração pública. Então você responde sim ou não. Declara que o espaço não está ligado a fundações, instituições ou instituições criadas ou mantidas por grupos de empresas. Tá? Também é uma vedação da lei. Tem grupos de empresas que financiam esses espaços. Então, esses espaços não têm direito a receber os recursos da Lei Aldir Blanc. A próxima declaração é também em relação a espaços ligados ao Sistema S, que é SESI, Senai, SESC. Tá? Esses espaços também não podem receber o recurso da Lei Aldir Blanc. Então, a própria lei disse isso já na sua publicação. E aí também a próxima declaração é uma declaração de que a pessoa que está preenchendo o formulário é um responsável legal pelo espaço, ou empresa, ou microempresa, enfim. Por quê? Porque não pode mais de uma pessoa do mesmo espaço solicitar o recurso. Tá? Então, é um recurso só por espaço, por empresa, por coletivo ou instituição. Tá bom? Então, é importante declarar aqui. Então, se tem várias pessoas no espaço que podem preencher, então vocês se reúnem, discutem e chegam a uma conclusão de quem vai fazer esse preenchimento, tá bom? A próxima declaração é uma ciência de que a pessoa que preenche esse cadastro, ela sabe que tem que prestar contas depois desse recurso em até 120 dias depois do recebimento. Também é algo que está na Lei Aldir Blanc, não é algo solicitado por Campinas, mas está na lei federal também. Outra ciência importante é que quem recebe o recurso da Lei Aldir Blanc tem que fazer alguma contrapartida social, né? Alguma contrapartida para a comunidade ou social em relação ao recurso que ela recebeu. Na chamada de Campinas, existe uma especificação em relação à proporção dessa contrapartida. Tá? Então é importante você ler também lá para entender melhor como Campinas e como o comitê também de Campinas entendeu que deveria ser essa contrapartida para os espaços. A outra declaração, estou ciente, autorizo o acesso aos dados para validação, ou seja, quem vai fazer a homologação do cadastro, que no caso é o comitê de gestão da Lei Aldir Blanc aqui de Campinas, e desse comitê faz parte membros da sociedade civil e do poder público também. Esse comitê vai ter que acessar essas informações para poder validar e homologar esse cadastro. Tá? Então essa declaração é essa ciência também. E a última ciência, o ponto para concordar ou discordar, é a divulgação dos dados cadastrais, mais especificamente daqueles que tem esse ícone aqui, que é um cadeado verde. Tá? Então esses dados eles podem ser divulgados caso você concorde aqui. Tá bom? Então, preenchendo todas essas autodeclarações e ciências, aí você vê o mais adequado sim ou não, você salva e automaticamente vai habilitar a próxima etapa, os campos da próxima etapa. Então você pode clicar aqui, etapa 2. A etapa 2 são dados pessoais, dados da pessoa que está preenchendo o cadastro. Tá? Então por isso que é importante aquele combinado, aquele acordo em relação a quem do coletivo, do espaço vai preencher, ou até mesmo da empresa.
Então aqui tem o CPF da pessoa que está fazendo o cadastro, tá? Então você coloca o seu CPF. O nome completo da pessoa, o nome social, a data de nascimento. Aí também o número de RG. O cadastro também pede o nome da mãe, que geralmente por que isso? Porque vai ter um cruzamento com dados do DataPrev para também homologar esses cadastros e evitar fraude também. E o nome da mãe é algo que consta nessa consulta do DataPrev, tá bom? Então o nome da mãe, o e-mail que ele já puxa automaticamente do que você já cadastrou lá na hora no início, tá bom? O número de telefone fixo ou celular, também um opcional caso tenha algum problema de comunicação depois. Aqui é sobre a sua formação, a formação da pessoa que está preenchendo o cadastro, tá? Então tem algumas opções, você pode escolher aqui, tem várias, tá bom? Então você seleciona e ele já fica marcado ali. A nacionalidade, tá bom? Você tem essas 3 opções aqui, brasileiro naturalizado ou outro. Se você clicar outro, ele vai pedir para você colocar qual a sua nacionalidade, tá? E a naturalidade. Então você escolhe o estado de que você é natural, da pessoa que está preenchendo o cadastro. Outra parte importante, o endereço completo. Então, quando você digita o CEP, ele automaticamente já puxa algumas informações, por exemplo, como o endereço, a rua e o número você pode preencher. Ele já puxa automaticamente do CEP o bairro também, o município. E aqui esse campo do estado está bloqueado porque a plataforma é do estado de São Paulo, então não tem nem sentido alguém de fora do estado de São Paulo tentar preencher aqui, que não faz tanto sentido, tá? Então já é bloqueado automaticamente. Aqui é em relação, aqui esse campo informe com qual das alternativas de gênero você se identifica. É um campo ligado à pessoa que está preenchendo a plataforma, tá? Então tem algumas opções aqui, você pode escolher. Se você colocar outra, ele dá a opção de você escolher outras aqui, tá? E mesmo assim, se você não se identificar com nenhuma dessas opções, você digita outra e pode especificar aqui. Esse outro campo é opções requisitadas pelo Ministério do Turismo, tá? Então o Ministério do Turismo que fez essa exigência, então está aqui também no cadastro, tá? Então você seleciona entre as 2 opções que você mais se identifica, tá bom? E você pode notar que esse campo também não é obrigatório, tá bom? É importante notar isso. Aliás, todos os campos com asterisco são obrigatórios. Então, o que não tem asterisco você pode pular, não é obrigatório, não vai prejudicar o preenchimento do seu cadastro. Dentre as alternativas, selecione aquela que corresponde à sua etnia. Então, você tem as opções aqui, você pode selecionar. Caso seja uma pessoa com deficiência, selecione o tipo. Então, você também tem as opções aqui, você pode clicar. O que é importante você também saber, esses ícones de I aqui, de informações, se você passar o cursor do mouse em cima, ele tem um texto explicativo que pode te ajudar também a preencher os dados daquele campo, caso você tenha alguma dificuldade ou alguma dúvida, tá bom? Então você passa em cima, olha, tem um esclarecimento, tá? Então ele pode te auxiliar também em caso de dúvida. Preenchidos todos os campos, você clica em salvar e vai aparecer essa mensagem, né? Se deu correto, se deu algum problema, ele vai falar que teve um erro e vai mostrar o campo que está errado para você voltar para corrigir. E sendo tudo certo, você passa para a etapa 3. A etapa 3 é uma etapa de dados mais ligadas ao espaço cultural, empresa, cooperativa, coletivo, enfim. Mais dados do espaço em si. Então, o primeiro campo, que também é obrigatório, ele pergunta sobre o nome pelo qual o espaço é reconhecido. Então, aqui é importante você colocar o nome que a comunidade conhece, né? Porque isso vai ajudar no momento da homologação, vai facilitar. Porque se colocar, por exemplo, o nome oficial, mas que ele não é reconhecido, pode ser que dificulte no momento de verificar se esse espaço é um espaço real de Campinas, tá bom? Aqui também você seleciona a personalidade jurídica, que no caso é pessoa física e pessoa jurídica, e aí pode surgir a dúvida para você, olha, eu tenho um coletivo que ele não é formalizado. Como que eu escolho aqui? Então você escolhe a pessoa física, vai se cadastrar para receber pelo o coletivo, tá bom? Então você escolhe pessoa física, CNPJ ou CPF, pessoa jurídica ou pessoa física. Razão social, aí no caso seja um CNPJ, né?
aparece esse campo de razão social. Se você colocar pessoa física, vai aparecer o nome do responsável. Então, eu alternei aqui para aparecer esses campos. Então, aí você põe a razão social da empresa, aí sim o nome formal da empresa, você põe o CNPJ, tá bom? Aí você procura lá no seu cartão do CNPJ. Eu estou preenchendo aqui com um dado só para a gente poder seguir no campo, tá bom? Mas não é um CNPJ real, tá? É só para poder fazer esse procedimento de tutorial com vocês. Aí você escolhe aqui qual a opção que identifica a natureza do espaço cultural, tá? Então você tem várias opções. O espaço artístico cultural talvez não seja algo formalizado, ou seja formalizado também. MEI, caso você seja um MEI, microempresa, caso você seja uma microempresa, empresa de pequeno porte, organização cultural comunitária, cooperativa cultural, instituição cultural. Então é importante entender o que é cada um desses para você classificar bem o seu espaço aqui nesses campos, tá bom? Aqui o número do telefone do espaço, tá? Então no meu espaço não tem um telefone. Então você coloca o telefone da pessoa responsável, da pessoa que possa atender no caso de necessidade de contato, tá? Ou você pode repetir o telefone da pessoa que está preenchendo os dados, caso não tenha nenhuma outra opção. Então o e-mail do espaço também, tá? Aqui está repetido o mesmo de quem fez o cadastro quando eu fui preencher, mas você tem a opção de colocar outro caso o espaço tenha um e-mail que seja acessado com frequência. Aqui ele pede o endereço do espaço, tá? Então lá naquela outra parte era o endereço da pessoa que estava preenchendo. Aqui é o endereço do espaço. Então da mesma forma, você digitar o CEP, ele vai puxar algumas informações já, como o endereço, bairro, município, aí você coloca um número, se tiver algum complemento você também coloca, tá? De novo, aqui no caso da chamada pública para Campinas, tem que ser um espaço de Campinas, tá? Então algum espaço que não seja de Campinas não vai poder preencher a nossa chamada pública. Aí ela vai ter que ver como que está regulamentado no município dela e que critérios o município tá solicitando, mas no caso é só para a cidade de Campinas, neste caso aqui, tá bom? Aqui é um campo que pergunta sobre a acessibilidade do espaço, então você tem algumas opções. Então, tem alguma acessibilidade no seu espaço? Então você marca aqui que é algo importante, tá bom? Aí aqui entra em alguns campos, um conjunto de campos que está relacionado mais ao faturamento da empresa, no caso, né? E também nas despesas do local, do espaço cultural. Então esse campo de faturamento aqui ele só vai ser habilitado caso você preencha que é um CNPJ, tá bom? Então se não ser CNPJ, se não colocar o CNPJ, CPF não vai habilitar esse campo. Então se você é um CNPJ, é um espaço formalizado, você vai indicar o seu faturamento aqui, tá? Então tem algumas faixas de faturamento, você vai selecionar e outro campo também importante que habilita quando você tem um CNPJ é essa de funcionários. Por quê? Porque considera funcionários com vínculo de empregatício, tá bom? Então você seleciona aqui a faixa de número de funcionários que você tem, tá bom? Ou se não possui funcionários também. Esses campos aqui de despesas, eles são habilitados para todos os espaços, independente de ser espaço regulamentado com CNPJ ou não, tá bom? Então aqui, informa despesa mensal com locação de espaço. Aqui se você aluga o seu espaço. Então você vai escolher aqui a opção não tenho despesa com locação de espaço, caso você não tenha espaço fixo, ou seja, um espaço itinerante, né? Ou tenho despesa com locação de espaço. Aqui também é importante, caso você seja proprietário de espaço, você também não vai ter despesa com locação, tá? E caso você tenha, você seleciona essa opção e aí vai aparecer um campo para você digitar o valor da despesa, tá? Então é despesa mensal, tá bom? É importante salientar isso. Não é uma somatória dos meses, é uma despesa mensal. Informa a despesa mensal com financiamento de espaço. O que é financiamento? Financiamento é se você financiou o imóvel, que é a sede do seu espaço cultural. Tá? Então, se você tem esse tipo de despesa de financiamento,
você vai selecionar aqui também. Tenho despesa com financiamento de espaço, tá? E a despesa mensal, tá bom? Caso não tenha, você coloca não tenho despesa. Se você colocar tenho despesa, vai habilitar também esse campo aqui do valor da despesa, tá bom? E ele se torna obrigatório a partir do momento que você disse que tem a despesa, tá? É importante saber isso. Informe as despesas do espaço com energia nos últimos 4 meses de 2019. Então, o seu espaço tem uma despesa com energia elétrica? Se tem, você vai somar os 4 últimos meses de 2019 e você vai colocar aqui nesse campo o valor da despesa. Caso não tenha, você coloca não. Tá bom? Então, é importante. Nesse campo aqui, você vai colocar a soma dos 4 últimos meses de 2019 em relação às despesas com energia elétrica, tá? Não é a despesa de um mês só, mas a soma do total dos 4 últimos meses de 2019. Você selecionando esse campo aqui que tem e colocando o valor, ele vai pedir aqui para você informar o número do contrato da concessionária de energia. Então você pega a sua conta de energia do seu espaço e coloca aqui o número do contrato, tá bom? Geralmente está na fatura essa informação. A mesma coisa aqui, deixa eu só desabilitar para eu poder salvar o formulário depois. A mesma coisa assim, aqui em relação a despesas com água, tá? Então, seu espaço tem um contrato de fornecimento de água e esgoto, você tem despesas, então você vai selecionar aqui, tenho despesa com água no espaço. Importante, despesa do espaço, tá, gente? E aí você também vai somar os 4 últimos meses de 2019. Vai colocar nesse campo aqui a soma desses 4 últimos meses, tá bom? Da mesma maneira vai aparecer aqui o número da matrícula de concessionária de água e esgoto. Também está na sua conta lá da Sanasa e você pode preencher aqui, tá bom? Informa a despesa do espaço com IPTU em 2020. Então aqui você vai colocar a somatória do IPTU de 2020 do seu espaço e vai preencher aqui, nesse campo do valor da despesa. Caso você não tenha, você coloca não. Caso você tenha, além de colocar o valor aqui total de 2020, você vai colocar a inscrição imobiliária que também tem lá no seu carnê do IPTU, tá bom? Depois que preencher esses campos, você coloca salvar. E vai aparecer a mensagem de salvamento, caso seja correto. Caso não, vai aparecer uma mensagem de erro e vai mostrar que campo que você precisa voltar para preencher. Então, preencher a etapa 3, eu passo então para a etapa 4. A etapa 4, ela diz respeito a dados artísticos e culturais e criativos do espaço artístico, tá bom? Então, são campos que dizem respeito das atividades que você realiza no seu espaço. Então, o primeiro campo, dentre as alternativas, assinale os segmentos culturais em que atua prioritariamente. Então, você seleciona aqui a ação prioritária do seu espaço, tá? Tem uma lista grande aqui. Caso a sua atividade não seja contemplada, você coloca outro segmento cultural, tá bom? Aí ele habilita um outro segmento cultural, tá bom? Então, tem várias opções aqui, ó. Você pode selecionar mais de uma, inclusive. No segundo campo, selecione a atividade artístico-cultural criativa que melhor identifica a atuação do espaço artístico-cultural, microempresa, etc. Então, você seleciona aqui as atividades que mais são próximas daquilo que seu espaço realiza. Então, tem várias opções aqui, tá bom? Aqui é importante, informe o código da atividade econômica principal prevista na Classificação Nacional de Atividades Econômicas, o CNAE. Esse campo aqui só vai estar habilitado se você lá preencheu o CNPJ. Então, se o seu espaço é formalizado, ele vai ter um CNAE específico, tá? Então, você coloca nesse primeiro campo a atividade econômica principal do seu CNAE. Então, ele diz aqui, olha, caso você não saiba, você pode pesquisar no site da Receita Federal em relação ao seu CNPJ. Lá consta essa informação. Então, você procura aqui, entre essas opções, né, e salva aqui. E aqui também o campo secundário. Isso em relação ao CNAE também. Esses dados são importantes também para a consulta do DataPrev, para validação também, tá bom? Validação e homologação. Nesse campo aqui você descreve resumidamente as atividades que o seu espaço realiza, tá bom? Seu espaço, empresa ou coletivo. Tá, sempre eu falo espaço aqui, mas se entenda
nesse conceito mais amplo, né? Como empresa, como coletivo, até como um grupo itinerante que não tem espaço físico. Também é compreendido nessa lei, tá? Aqui também ele solicita links das redes sociais. Então, por quê? Para ajudar o comitê que vai fazer essa homologação do cadastro a verificar se esse espaço realmente tem ações ou teve ações nesse período, se é um espaço real que existe, tá? Então você vai selecionar aqui a mídia que você vai querer colocar. Selecionando, você vai colar aqui o link. Eu já fiz aqui embaixo. Eu selecionei Facebook, colei o link. Depois que eu colo o link, eu aperto esse mais. Aí ele vai automaticamente aparecer aqui embaixo. Você pode colocar quantas redes sociais você quiser. A sugestão é coloque todas que o seu espaço tiver, porque isso dá uma credibilidade maior e ajuda a gente a ter certeza que é um espaço real, tá? E que existe na cidade. Então aperta salvar, ele vai aparecer a mensagem de novo e vai habilitar a próxima etapa. A etapa 5 é a etapa de dados bancários. O que é importante salientar aqui? A chamada pública 01 de 2020 da Secretaria de Cultura de Campinas, que é o edital que tem o regramento para acessar os recursos do inciso 2 da Lei Aldir Blanc, por conta da prestação de contas que o espaço tem que fazer depois em relação aos recursos, esse chamamento exige que a conta bancária cadastrada ela seja específica para o recebimento dos recursos. Então é importante você já ter uma conta criada especificamente para essa finalidade para você poder preencher aqui, tá? Aí depois, se você tiver alguma dúvida em relação a isso, você pode mandar para os canais que eu vou divulgar depois as dúvidas em relação a isso. Mais importante, a conta que você vai cadastrar aqui, ela tem que ser específica para o recebimento desse recurso, tá? Então precisa ter feito antes para já preencher aqui, tá? Então você escolhe conta corrente, conta poupança, pessoa jurídica, pessoa física. Outra informação importante, a conta tem que estar no nome do titular, ou seja, se é uma pessoa física, representante do coletivo ou de um grupo, tem que estar no nome da pessoa que preencheu o formulário. E se for uma pessoa jurídica, se tiver um CNPJ, a conta tem que estar no nome, na razão social do CNPJ que está cadastrado aqui na plataforma, tá bom? Isso é importante. Então você seleciona aqui a agência bancária, o banco, aliás, desculpa, o número da agência, o dígito, o número da conta, o dígito da conta e operação, se houver. Então você dá ciência de que o que você informou aqui é do titular ou da pessoa que detém da razão social do CNPJ, tá? Então isso é importante, dar essa ciência aqui, para continuar. Então você preencheu isso, salvar. Ele vai habilitar o próximo campo, que é a etapa 6. A etapa 6 é uma etapa de anexos comprobatórios, tá? Então, ela vai pedir alguns anexos aqui para comprovar algumas declarações que você já fez no formulário anteriormente. Então, o primeiro anexo comprobatório é comprovação da atuação cultural do espaço artístico cultural, micro, pequena empresa cultural, organização cultural comunitária, cooperativa cultural ou instituição cultural. Ou seja, é uma documentação que ela comprove que essa empresa ou esse grupo, esse coletivo, ela atua na área cultural, na área da cultura e da economia criativa, tá? O que pode ser? Pode ser um portfólio, pode ser fotos, pode ser vídeo, uma declaração, matéria de jornal, posts em redes sociais, etc. Qualquer material que comprove. Você pode ou compilar tudo isso no formato, num arquivo de PDF, subir, ou nesse campo aqui você tem a opção de subir mais de um arquivo, caso seja necessário. Então você tem mais materiais para comprovar, então você pode subir. É importante lembrar que é em formato PDF, tá? Então salva o PDF para poder subir aqui. Tá? Então você pode adicionar quantos arquivos quiser. Você clica em adicionar, ele vai abrir um campo para você procurar no seu computador onde está salvo, né? E aí você sobe e ele vai aparecer listado aqui os arquivos que você subiu. Caso você queira retirar algum, que subi errado um arquivo, você aperta no X e ele apaga, tá bom? Finalidade de atuação, comprovação da finalidade cultural da empresa. Aqui você vai subir algum documento que comprove que a sua empresa
entidade ou cooperativa tenha finalidade cultural, tá bom? E aqui ele lista também alguns documentos que você pode utilizar nesse caso, tá bom? Se você passar o cursor vai aparecer uma lista aí de documentos. Aqui também você pode subir mais de um documento, então, se você achar que precisa subir mais de uma comprovação, você pode subir quantas você quiser ali, tá? Essas informações são importantes para fazer essa validação. O comitê vai olhar esses documentos para poder validar o espaço. Então, tudo que você julgar necessário, você pode subir ali dentro dessa lista que ele menciona aqui, ou algum outro que você julgar importante. Mesma coisa, se você clicar no botão, ele vai procurar no seu computador e vai listar aqui os documentos que você fez o upload. Caso tenha algum que seja errado, você pode tirar aqui no X vermelho. Comprovação de regularidade cadastral de entidade. Esse caso é opcional, tá? É mais para aquelas entidades que têm esse certificado, tá? Que é o CRCE, Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades. No caso, alguns pontos de cultura têm isso. Se você tiver, você pode subir, que ajuda a comprovar, mas se você não tiver, também não é algo obrigatório. Aqui você vai anexar a autodeclaração de interrupção das atividades, tá? É importante mencionar que a chamada 01 de 2020 da Secretaria de Cultura, ela tem um modelo para esse anexo. Inclusive é importante lembrar que nesse anexo tem também um campo, nesse anexo que é o modelo publicado na chamada pública de Campinas, ele tem também uma questão em relação ao vínculo da entidade ou do espaço a alguma comunidade tradicional, que é um aspecto que a gente está levando em consideração para o escalonamento dos recursos, tá? Então, para esse campo aqui, eu sugiro que vocês vejam os anexos lá da chamada pública, que você pode baixar o anexo lá e preencher, já salvar o arquivo e depois você fazer o upload aqui, tá bom? Então, aquele modelo vai facilitar também o processo de vocês nessa etapa. Caso vocês tenham alguma dúvida, também vocês podem mandar depois para os canais que eu vou divulgar no final do vídeo, tá bom? Então você sobe aqui, aparece essa autodeclaração. E aqui também é a proposta de contrapartida, tá? Também na nossa chamada pública tem um modelo desse anexo aqui que você tem que subir, tá? E lá também consta já com os critérios que Campinas está adotando para essas contrapartidas. Então é importante você acessar lá e ler, entender, preencher o modelo e já salvar para subir aqui, tá bom? Então, essa etapa aqui é importante você ter lido, ter acessado a chamada pública e ter visto também os modelos que a gente tem lá no nosso edital, tá bom? Feito isso, você clica em salvar. Se tiver tudo correto, ele vai aparecer essa mensagem e você parte para a etapa 7. A etapa 7 é só essa etapa assim, de checagem de se você concluiu as etapas e você vai apertar em enviar formulário. Eu não vou fazer isso porque aqui as informações são só para nível de tutorial, tá? Não são informações verídicas, mas você apertando enviar, você vai receber um e-mail de confirmação no e-mail cadastrado de que você enviou o formulário, tá bom? Então, basicamente é isso. Caso vocês tenham dúvidas ou algum ponto não tenha ficado claro, vocês podem mandar por um e-mail que eu vou divulgar aqui no final. Também foi criado um tutorial em formato de texto também que está lá na página do Portal Cultura, que você pode acessar para ajudar também a esclarecer. Tá bom? E de qualquer dúvida, em geral, vocês podem enviar para os canais da Secretaria de Cultura, que eu vou mostrar aqui os canais, tá bom? Então, eu gostaria de agradecer e se você tiver alguma dúvida, nós estamos à disposição. Grande abraço.